como um produto também de comércio. O presidente Jair Bolsonaro assinou também um decreto para a implementação do sistema de logística reversa de eletroeletrônicos. A ideia é criar mais pontos de coleta de lixo eletrônico, como computadores, videogames, pilhas e baterias. Esses materiais serão recolhidos e os componentes que forem aproveitáveis seguirão para reciclagem. Hoje, no Brasil, existem 173 pontos de coleta de eletroeletrônicos. Com o decreto, a ideia é instalar mais 5.000 pontos até o ano de 2025. Nós vamos recolher uma quantidade bastante elevada, as 400 maiores municípios de população igual ou superior a 80 mil pessoas, totalizando 60% da população brasileira até 2025. Com isso tudo, o senhor dá um exemplo do que é cuidar de verdade dos temas que mais tocam a população brasileira, os 80% de brasileiros que vivem nas cidades. E você vai ver agora como deve ser feito o descarte das agulhas utilizadas para aplicação de insulina em pacientes com diabetes. Esse material em local inadequado pode transmitir doenças. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 13 milhões de pessoas são portadoras da doença aqui no país, o que representa quase 7% da população. O diabetes é uma doença que vem do acúmulo de açúcar no sangue, né? Isso pode acontecer por falta de insulina no organismo ou por falta de ação adequada da insulina. Então, com isso, todos os pacientes que têm diabetes tipo 1 e grande parte dos pacientes com diabetes tipo 2 precisam fazer o uso diário de insulina. Eu tive a sensação de que eu ia desmaiar. Eu comecei a, quando a gente parece que está desfalecendo, assim, sabe? Está ficando fraca, e parecia que eu ia desmaiar e ia vomitar. Daí eu vim para casa só e fiquei quietinha e melhorei. Daí na outra semana aconteceu de novo, daí foi que eu procurei a unidade de saúde. O tratamento é feito com o uso de medicamentos contínuos e na maioria dos casos é feita a aplicação de insulina. Aproximadamente 1 milhão de pacientes que utilizam esses procedimentos diariamente. Sendo assim, é gerado um volumoso número dos materiais perfurantes. Dependendo do paciente, o número de aplicações pode variar. Então, tem pessoas que podem precisar aplicar insulina várias vezes ao dia, né, 4, 5 ou mais vezes, e também precisam fazer o controle da glicemia em casa, né? Então, para isso, eles usam lancetas para perfurar o dedo e usam os monitores de glicose. Então, isso tudo gera um material, né, num grande volume, então de agulhas, seringas, lancetas, fitas reativas, que podem causar lesões, né, ferimentos e transmitir doenças infecciosas. O descarte inadequado destes materiais injetáveis pode trazer sérios riscos à saúde, como também a propagação de doenças infecciosas, como a hepatite B, hepatite C e também a AIDS. Assim que a pessoa usa a seringa e a agulha, deve descartar ou num recipiente próprio para isso, que pode ser adquirido em lojas especializadas, ou ele pode fazer o seu próprio recipiente em casa, né, usando sempre algo de material mais rígido, com uma tampa que vede bem. Então, ele vai coletar o material até preencher 2/3 do recipiente e vai levar isso na unidade de saúde. Aí, na unidade de saúde, esse material vai ser recolhido por empresas especializadas para fazer o tratamento desse lixo. Se você coloca no lixo comum, os catadores que vêm à tua residência e leva, pode se cortar, se automutilar, pegam bastante doenças que ninguém sabe, né, o que as pessoas têm. Então, daí eu descarto tudo certinho num PET e levo para a unidade de saúde. Daí lá eles fazem o descarte. Como nem todos os pacientes seguem as recomendações para o descarte seguro, seja por inadimplência ou falta de informações, é preciso reforçar os principais cuidados. Deve-se usar sempre garrafas, como eu falei, de parede mais rígida. As garrafas PET, elas têm a parede fininha e podem machucar alguém durante a coleta, né? Além disso, evitar o uso de recipientes de vidro, que podem se quebrar durante o transporte do lixo e causar mais ferimentos ainda. E essas garrafas de sapato, né, que na manipulação também se pode ter queda desse material e contaminação. No próximo bloco, um alerta. Saiba como não cair no golpe do banco. Até já! Tá
começando o show de desconto Sono Quality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Vibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sono Quality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800, que é totalmente grátis, de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sono Quality, o colchão da saúde. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico, o motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sono Quality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota Fora de Fábrica Sono Quality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sono Quality, o colchão da saúde. Estamos de volta. E olha só, você em casa deve ficar atento se receber uma mensagem no celular dizendo que é do seu banco. Pode ser um golpe. Muita gente tem respondido a essas mensagens repassando dados. O prejuízo é grande e depois, normalmente, não é possível recuperar o dinheiro desviado das contas. Você já deve ter recebido uma mensagem no celular dizendo que era de um banco ou de uma agência financeira. Esses SMS são comuns e eles representam um risco. Ao contrário do que muita gente acredita, os verdadeiros remetentes dessas mensagens de texto não são os bancos, mas estelionatários. No final de 2019, a Serasa divulgou um dado preocupante. A cada 17 segundos, um brasileiro é vítima de golpe financeiro. E são golpes diversos, como cheques clonados, transferências fraudulentas e até compras online. As mensagens que recebemos no celular são dos principais métodos utilizados para conseguir informações das vítimas. Pede algumas vezes para fazer um recadastramento da conta dessa pessoa, solicitando dados da pessoa. Ela já tem o nome da pessoa, começa a pedir outros dados. E quando a vítima acaba passando esses dados por SMS, o estelionatário aí tem uma gama de fatores possíveis para ele fazer outros golpes e algumas vezes até já retirar o próprio dinheiro da vítima do banco. Infelizmente, as vítimas são muitas e recuperar o dinheiro perdido é difícil. Por se tratar de um golpe em que o próprio titular passa as informações aos criminosos, movimentações financeiras são feitas sem grandes empecilhos e o crime é cometido rapidamente. É importante que as pessoas estejam prevenidas, porque é muito difícil reverter esse tipo de situação, né? Reaver valores, enfim, porque as pessoas dão os dados, né? No momento em que recebe um SMS e o consumidor dá o dado, aí fica mais complicado de reverter. Para aqueles que foram vítimas de golpes assim, é possível buscar ajuda. A polícia possui departamentos específicos para atender a população. Imediatamente, dá print das conversas. Algumas vezes os estelionatários pedem para que sejam feitos depósitos em contas. Se você fez um depósito na conta de um terceiro, foi enganado, tirar print do comprovante de transferência do depósito. Comparecer imediatamente numa delegacia de polícia com esses dados, com os prints das conversas que você teve com o estelionatário, com um print
da transferência que você realizou, a transferência bancária, o DOC, o TED que você fez. Você vai ser ouvido numa delegacia de polícia e lá os procedimentos de polícia judiciária vão começar. Tanto a polícia quanto os órgãos de proteção ao consumidor alertam para a importância de observar os detalhes. É essencial que as pessoas saibam que instituições financeiras não fazem solicitações de dados por meio de mensagens e e-mails. A agência bancária, ela não presta esse tipo de serviço e não vai pedir para você qualquer informação bancária por SMS ou por telefone. Você terá que ir numa agência bancária, conversar com a sua gerente e assim sim, assim você poderá trocar essas informações. Mesmo na agência, o consumidor tem que tomar cuidado, né? Menos que ele esteja falando com um gerente, que ele conheça. Por exemplo, a abordagem naqueles locais onde tem o caixa automático tem que ter cuidado, né? Nem sempre a pessoa que está abordando é um funcionário do banco, então o consumidor tem que ficar atento a isso também. O indicado para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor José Forster Júnior, foi sabatinado hoje pelo Senado Federal e aprovado por unanimidade pela Comissão de Relações Exteriores. A comissão tem 19 titulares. Os 12 presentes aprovaram a indicação de Forster. Agora, o nome depende de aprovação do plenário da Casa. A indicação pelo presidente Jair Bolsonaro veio após ele desistir de indicar o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para o posto. Forster defendeu que o Brasil e Estados Unidos aprofundem a parceria na área científica e na área de defesa e que seja possível acabar com a bitributação para empresas e pessoas físicas brasileiras. Sobre a questão migratória, ele afirmou que o número de imigrantes ilegais cresceu 10 vezes no último ano, mas disse se tratar de uma questão pontual. Em quase 3 horas de sabatina, o indicado foi questionado por 7 senadores sem embates. Confira agora as notícias que foram destaque nesta quinta-feira em todo o mundo. É o nosso Giro Mundial. No Japão, foi confirmada na manhã de hoje a primeira morte pelo coronavírus. Este é o segundo óbito fora da China. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, que garantiu que a epidemia não deve afetar o calendário olímpico. Na China, o número de casos confirmados subiu para 59 mil, um aumento de 15 mil pessoas em menos de 24 horas. Até a última atualização da nossa equipe de jornalismo, mais de 1.300 pessoas morreram pela doença. Ainda com notícias relacionadas ao coronavírus, exames laboratoriais confirmaram 44 novos casos de contaminação entre pessoas que estão de quarentena em um cruzeiro de luxo na costa do Japão. Do total de contaminados, apenas um é membro da tripulação. Os que estão na embarcação foram orientados a permanecer dentro das cabines, com permissão apenas para circular brevemente nas áreas abertas. Empresas norte-americanas têm interesse na expansão do porto de Sines, em Portugal. O motivo é a posição estratégica nas exportações de gás natural para a Europa. A afirmação foi feita pelo secretário da Energia dos Estados Unidos durante uma visita ao local na manhã de hoje. Em outubro, o governo português lançou um edital para a expansão do terminal portuário e até o momento somente a China havia se manifestado. A expectativa é que até no final do primeiro semestre um acordo seja firmado com os Estados Unidos. Fechando o Giro Mundial, a companhia aérea holandesa assinou um acordo que tem como alvo fornecer material orgânico para produzir combustível que pode impulsionar as aeronaves e também reduzir as emissões de gases em até 85%. A data para o teste ainda não foi divulgada. No próximo bloco, você vai ver que a CEAGESP descartou mais de 7 mil toneladas de alimentos por causa da chuva. Até já! Tá começando o show de desconto Sonoquality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Vibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética
e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sonoquality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800, que é totalmente grátis, de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sonoquality, o colchão da saúde. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico, o motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sonoquality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota Fora de Fábrica Sonoquality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sonoquality, o colchão da saúde. Estamos de volta. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP, maior centro de abastecimento da América Latina, teve que descartar 7.000 toneladas de alimentos depois do temporal que atingiu a capital paulista na última segunda-feira. O entreposto, localizado na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, foi invadido pelas águas da chuva e os comerciantes do local tiveram um prejuízo estimado em 24 milhões de reais. A quantidade de alimentos perdida em um único dia é tão grande que daria para preparar a merenda de todos os 305.773 alunos do ensino médio matriculados na cidade de São Paulo. Ou ainda, fornecer refeições para os mais de 232 mil presidiários do estado de São Paulo por 2 semanas. Após trabalhos de limpeza, alguns boxes de hortaliças e frutas retomaram os serviços. E hoje cedo, caminhões já entravam e saíam do local. A limpeza continua nas bancas que não estão prontas para reabrir. Apesar de reabrir para as feiras noturnas, há frutas estragadas espalhadas pelo chão. Ao todo, falta recolher 200 toneladas de alimentos estragados. A Lamborghini, que ficou submersa durante as enchentes em São Paulo, foi rebocada por um guincho da garagem onde estava. O carro de luxo, avaliado em R$1.600.000, foi atingido por alagamento após o dia mais chuvoso na cidade. Sem seguro, o veículo faz parte de um projeto de uma produtora de conteúdo que iria começar uma série de vídeos sobre a transformação do carro. O processo viraria um documentário de TV mostrando as etapas de preparação até o carro atingir 1.500 cavalos. No final, o modelo seria leiloado e o dinheiro doado a alguma instituição beneficente. O preparador automotivo Fernando Santos, que estava com o carro em sua residência, disse que não consegue dormir desde o incidente. Apesar de estar com o carro na garagem, ele não é o dono da Lamborghini. O modelo pertence à produtora de conteúdo. Ainda não está definido como será o futuro do carro. Ele foi levado a um galpão na cidade, onde os estragos vão ser avaliados. Nesta sexta-feira, ainda há condição para chuva em boa parte do centro-oeste e sudeste do Brasil. A previsão de chuva intensa e temporal no oeste de Minas Gerais, parte de Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. No nordeste, a chuva deve ficar concentrada no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. O avanço de uma frente fria provoca pancadas de chuva no extremo sul do Rio Grande do Sul a partir do período da tarde, com chance de temporal em alguns pontos. As temperaturas devem ser amenas no sul e sudeste brasileiro, com mínimas de 17 em Curitiba e 18 em São Paulo. No período da tarde, as temperaturas são elevadas em boa parte do Brasil, máximas de 28 no Rio de Janeiro e 30 em Brasília. A isenção de vistos para turistas de 5 países tem atraído mais visitantes para o Brasil e o turismo ajuda a movimentar a economia do país.
Em junho do ano passado, o governo federal isentou do visto para entrar no Brasil os cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Os primeiros 6 meses da medida já apresentaram resultado positivo para o turismo brasileiro. De junho a dezembro de 2019, cerca de 320 mil pessoas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália visitaram o Brasil. No mesmo período de 2018, esse número havia sido de mais de 270 mil. Os Estados Unidos foi o país que mais trouxe novos turistas para o território brasileiro, quase 35 mil visitantes a mais, uma alta de 15%. Já o Canadá enviou 6.650 novos turistas, representando um aumento de 26%. A facilitação de vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, além de aumentar o fluxo de visitantes estrangeiros no Brasil, também movimentou a economia, com a injeção de 450 milhões de reais só no segundo semestre de 2019. Michael é americano e tem uma empresa de turismo presente em 42 países, entre eles o Brasil, que é um dos destinos mais procurados pelos clientes. Nós temos nossos números em 2017, 2018, nossa empresa mandou quase 2 mil pessoas para o Brasil para férias em vários lugares. 2019 foi quase 6 mil pessoas e esse ano a previsão nossa, a empresa vai trazer acima de 20 mil pessoas para o Brasil. Depois do intervalo, tem o esporte. Você vai ver que o Brasil garantiu mais uma vaga nas Olimpíadas. Até já! Tá começando o show de desconto Sono Quality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Vibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sono Quality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800, que é totalmente grátis, de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sono Quality, o colchão da saúde. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico. O motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sono Quality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota Fora de Fábrica Sono Quality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sono Quality, o colchão da saúde. Chegou a hora do esporte. A Marina está aqui e hoje com notícias das Olimpíadas, é isso, Marina? Exatamente, Vanessa. Tem notícia boa nessa noite. Boa noite para você, boa noite a todos, já que a gente está acompanhadas aí, além de uma vaga das Olimpíadas, de um recorde. Mesmo antes do fim do Campeonato Mundial de Vela, o Roberto Cheidit garantiu a vaga na classe laser nas Olimpíadas deste ano. Ele está em 29º lugar na competição que está sendo realizada em Miami, nos Estados Unidos. Robert tem 47 anos de idade e é hoje o maior medalhista olímpico da história do Brasil, com 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze. Além disso, o velejador quebra um recorde e se torna o atleta com mais participações nas Olimpíadas. Esta será a 7ª edição dele. E agora o assunto é esporte. Nós começamos com o clássico carioca. Fluminense bem que tentou, mas o Flamengo, no Maracanã, venceu outra vez. Logo no primeiro minuto de clássico, Bruno Henrique de cabeça abriu o placar.
Aos 8, Gabigol apareceu e tocou na saída de Muriel. Flamengo 2-0. Na segunda etapa, Felipe Luiz recebeu de letra e mandou pro gol. E foi aí que o Flamengo relaxou e abriu espaço para que Lucas Claro descontasse. 3-1 no placar. Aos 25, Evanilson aproveitou a sobra e fez o segundo do Flu. Apesar da pressão, a partida acabou assim. Fluminense 2, Flamengo 3. Mudando agora para a Sul-Americana, ontem foi dia do Bahia, com direito à goleada em cima do Nacional do Paraguai. Na Arena Fonte Nova, o anfitrião precisava aproveitar o fator casa. E foi exatamente isso que Gilberto fez. Aos 39 do primeiro tempo, gol do Bahia. Em seguida, Gregório mandou no ângulo, Bahia 2-0. Na segunda etapa, Elber fechou a conta. Placar final, Bahia 3, Nacional 0. E se na Sul-Americana as coisas estão indo bem, na Libertadores a noite não foi boa para o Corinthians. Mais uma vez o Timão acabou eliminado pelo Guarani. Na Arena do Timão a vantagem era paraguaia. E para tentar reverter, Luan fez aos 8 minutos para o Corinthians. Com 1 a menos, o Timão conseguiu fazer mais um. Bozelli de esquerda marcou. Mas no segundo tempo acabou o sonho alvinegro. E Fernando Fernandes fez para o Guarani. Fim de papo, Corinthians 2, Guarani 1. Pedir desculpa à arbitragem brasileira pelas críticas que frequentemente fazemos, né, ainda mais enfrentando uma arbitragem hoje terrível, que foi do seu Nestor. Um cara já experiente no futebol, sabe levar um jogo da maneira que deseja e foi determinante para o resultado adverso em termos de classificação. Importante lembrar que vencemos, né, vencemos a partida, criamos para tal, jogamos com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Mas em termos do cômpito geral das duas partidas, né, nós fomos superiores ao adversário nas duas. E esses foram os destaques do esporte desta quinta-feira. Vanessa, uma excelente noite para você e para todo mundo. Obrigada, Marina. Boa noite para você. Boa noite para você em casa e até a próxima. Eu quero a minha cidade com mais escolas, mais serviços de saúde e espaços de lazer. Quer uma cidade melhor? Nós queremos você como mesário voluntário. Seu papel é fundamental para a democracia e a transparência das eleições. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900.